Gente, última pergunta pro Marcial. Última. Eu. Peguei. Quem vai escolher vai ser o... outra moeda aí. Ah, eu tô? Tá. Quem vai escolher, quem vai fazer a pergunta pra você é você. Olha aí. Também me bota nessa. Confusão. Me deram, não sei. Ah, tá rodando por aí. Quando foi que Napoleão Hill encontrou-se com Andrew Carnegie? Qual ano? 1800 e... Quando Napoleão Hill encontrou-se com Andrew Carnegie? Valendo a moeda, João? Valendo a moeda, que eu Valendo não sei a cadê. moeda e valendo a pergunta. A moeda é pergunta. Quando foi? 1923. Vale falar a situação ou só o ano? Pô, mas ninguém sabe consultar celular? 2025. Quando foi? Essa visita mudou a vida de Napoleão Hill e a nossa. 1925. Quem disse? Aí. Vem. Foi ele que disse antes. Vem os dois. Meus dois. Vem os três. Também disse. Então, vem. Vem todo mundo. Já tô dando uma semana comigo, 1908, Napoleão Hill. pagando Airbnb, hotel. Napoleão Hill tinha 25 anos. 25 anos. Quando ele se encontrou. Eu tenho mais moeda lá dentro. Tem? Prazer. Tem. Tem mais. Acho que tem mais uma, duas. Tudo bem? Legal? Prazer? E aí, querida, você tá boa? Tudo bem? Bom, essa é a última sessão de perguntas. Façam perguntas pro Marcial aqui no palco, tá bom? Não, aliás, aqui tem moeda pra eles? Deve ter na mochila mais umas duas ou três. Se faltar, a gente manda. A gente manda. Manda. Pergunta pra ele aqui rapidinho no palco, vai. Você tem uma no bolso aí, João. Tá, não achei. Ele já deu? O João é rápido. Tá, então eu tenho. Vou ver quantos eu tenho na mochila. Eu acho que eu tenho. Mais duas manda. eu tenho. Aí eu mando mais duas. Ai, não vi você, desculpa. Oi. Tudo bem? Ah, gente. Tem certeza? Então vem cá. Então vem. Aqui a gente trabalha assim, só vem um, aí sobe 5, entendeu? Tudo bem? Como vai? Tudo bom? Tudo bem, Dani? Tudo bom, querida? Pergunta pai, pum pra ele, hein? Tá legal. Pode ser pra mim também, se vocês quiserem, mas escolhe um ou outro. Tá, é uma pergunta, mais que uma pergunta, é uma provocação. Eu trabalho com transformação digital na área de vendas, né? E eu acho que todo esse contexto, né, de olhar, acho que todo mundo é afetado, né? Beneficiado ou afetado pela transformação digital. O quanto a gente está vendo hoje de transformação humana. Quando a gente fala do GPT, vocês brincaram hoje, né? O que é um GPT, né? O Joel GPT, a gente gera ideias. A transformação digital é a capacidade que a IA tem hoje de capturar insights existentes, nada é criado, né? Tem a generativa, mas de criar insights e gerar novas ideias. É impressionante a capacidade disso aqui gerar e transformar humanos, né, a partir das suas ideias. Todo mundo gosta de ter ideia, então eu acho que se existisse algum mecanismo, a gente falou de escolas, falou de levar, trazer os jovens para esse ambiente, o quanto é possível hoje você que está na frente de uma editora, o quanto é possível hoje vocês à frente desse processo de transformação a partir da leitura, em se criar abertura para gerar novos insights, para, por exemplo, coletar feedbacks dos livros, coletar novas, nada é criado, né? Então, quando o Napoleão Hill encontrou ele falou, nenhuma oportunidade existente, ela passa quando alguém cruza o seu caminho. Então, essa oportunidade é em cima de uma ideia existente que se cocria algo diferente. Então, isso tudo é muito poderoso, tudo que vocês fazem é muito poderoso. E eu, lidando diariamente com a transformação digital, eu vejo quanta capacidade a transformação humana, principalmente na área de vendas hoje, tem um potencial de ser desenvolvida, se direcionada a partir de bons insights, de boas trocas, de brainstorming. Toró de parpite, toró de ideias, nada mais é do que a gente desenvolver isso. Então, frente a uma editora
frente à ideia do Clube do Livro, quanto está se capturando desses insights para se gerar novas ideias? Muita coisa. É isso. É uma pergunta ou só uma... É uma pergunta? É uma pergunta. Ah, é uma pergunta? Tá bom. Eu comecei fazendo a ideia do clube para a gente compartilhar, para a gente estudar livro. Já começou a ideia de fazer a nova turma, que eu não tinha. Já teve a ideia agora de fazer o Clube dos Escritores, que já gritou de lá, adorei. Teve a ideia da molecadinha. Então, porque é como se fosse assim, é uma porta única, entendeu? Depois fala assim, ó, bum. E eu escrevi uma coisa muito forte que o Marcel falou, propósito definido na largada, porque eu tenho que ter muito claro o propósito definido na largada. Do Clube do Livro eu tenho, mas se eu for começar o Clube dos Escritores, eu tenho que ter um propósito muito claro na largada, entendeu? Para chegar para o Marcial e falar um negócio desse. Então, eu tenho que pensar sobre isso, porque não pode ser uma coisa não pode ser um teste, eu não quero testar. Eu já sou escritor, entendeu? Você já é escritor e a Citadel também não é uma editora de teste. Não é uma editora de Quando teste. a gente erra, é porque errou, não é porque testou. Olha a diferença. Então não tem essa. Não tem essa coisa de, lancei o livro, mas eu não queria mesmo. Mentira! A gente quer estourar todos os livros. Mas esse livro não estourou. Não estourou porque tem alguma coisa nele que não está boa. A gente errou. Errou. Assume a responsabilidade. Então, assim, é muito fácil, né? Dizer, mas foi um teste. Teste fica mal. Na Citadel não tem teste. A Citadel é para estourar. É livro que tem que vender muito. É teu business, cara. É meu business. Eu recentemente ligou uma pessoa, lógico que eu não vou citar nomes, uma pessoa que é de uma família bilionária. Mas eu quero fazer o livro pela Citadel. Eu falei, joia? Vou te explicar. O tamanho do investimento é esse. Mas se você não está disposta a investir isso para fazer o livro estourar, não tem problema. Porque eu veio de uma pessoa muito querida minha, que também é uma pessoa bem famosa, e eu falei, eu vou te ajudar, mas não sai com o selo Citadel. Não sai. Quer que sai com o selo Citadel? É tanto de investimento, de marketing, tanto de investimento de merchandising, tanto disso, tanto de comprometimento aqui. Para estar no selo Citadel, para estar no meio desses grandes autores, tem que ser assim. É isso aí. Então, vai ter o nosso selo. E o nosso selo tem muito valor. Muito valor. Ele não tem preço, ele tem valor. Assim como vocês. Não tem preço, tem valor. Então, a gente tem que estabelecer o valor para o nosso trabalho, para a nossa hora, para a nossa vida, para tudo. Para os nossos amigos, para tudo. Temos que estabelecer não preço, sim valor. Palmas. Boa. Microfone aqui, vai. Pergunta. Não uma pergunta, mas eu gostaria de usar o espaço para agradecer o que você proporciona para a gente no dia a dia. Eu vejo, por exemplo, quando chega o ponto de vista, igual o nosso amigo te deu o broche, incentiva muita gente. Legal. No dia a dia isso faz a diferença. E obrigado, queria agradecer mesmo. Obrigado, cara. Obrigado também. Rodrigo, né? Isso, Rodrigo. Vocês viram um vídeo que eu coloquei ontem no feed falando sobre... É isso aqui o dia inteiro. E aí, cara, obrigado pelo ponto de vista, eu escuto o ponto de vista, não sei o quê. Aí o cara para no carro, abre a janela, aí na academia, aí não sei o quê. Então, cada mensagem como essa, Rodrigo, para mim, ela é muito importante. Faz a diferença. E faz para mim também. Foi tão forte que eu parei ontem no carro, fiz um vídeo, nem editei e soltei, porque isso me inspira e me move bastante. Obrigado, tá? Obrigado você. Boa, vai, nome? Diego. Todo mundo faz pergunta do que vocês acham. Eu queria um pouco dúvida de como vocês enxergam. O mercado de livro, na verdade, tem se tornado, na minha visão, um mercado de desenvolvimento, né? A gente busca algo através dele. E quem gosta do livro físico usa muito disso. Para onde caminha isso e como que a gente aborda esse leitor para que cada vez tenha mais público? Justamente para ir com o que a amiga falou, como que alguém se transforma em influente e consegue se inserir dentro desse mercado. É vender livro? Acredito que não, é vender ideia. Como que a gente capta, como que vocês enxergam esse mercado? Olha, eu citei isso para um diretor de uma grande plataforma agora, há poucos dias. E aí,
existem as negociações e tal, e vão para cá, e tantos milhares de exemplares para lá e para cá. Eu falei, ó, meu grande objetivo, o grande objetivo da Citadel, o nosso grande objetivo como Citadel, grupo editorial, são gerar, olha bem, não é livro, gerar um conteúdo altamente desejável. Entendeu? Gerar um conteúdo altamente desejável. Então, eu sinceramente, eu não estou preocupado com o que vai acontecer na livraria ou se vai ser vendido pela plataforma A, B, C ou D. Não estou nem preocupado com isso. A minha preocupação é gerar um conteúdo que seja significativo, que seja life-changing, que mude a vida das pessoas e que tenha alma. Conteúdo com alma. Nesse estilo que o Joel faz, um conteúdo com alma. Porque daí ele bate na mente e faz o coração agitar e aí o corpo se mexe para fazer acontecer. Que é isso que o livro faz. É exatamente isso que o livro faz. Ele não pode ficar só no intelecto, ele não pode ficar só restrito ao intelecto. Ele tem que mexer com o coração. Se ele não mexe com o coração, ele não faz o corpo agir. E a gente precisa agir. Porque sem ação não adianta. Então, eu posso dizer para vocês, os livros de desenvolvimento pessoal, que também são conhecidos como autoajuda, aliás, existia, né? Eu adoro isso, né? É que eu gosto das polêmicas, né? E aí, eu estou numa live, e aí chega aquelas pessoas assim, muitas vezes nariz em pé, nada contra, mas sempre tem os nariz em pé. Ah, porque isso é livro de autoajuda. Eu gosto de alta filosofia, porque eu gosto. Eu falei, ótimo, maravilha. Aí eu falei, e você não gosta de autoajuda? Não. Eu falei, então, vamos lá. Vamos fazer um exercício rápido. Bem rápido. Você é idiota? Não, eu não sou idiota. Ótimo. Já estou só fazendo uma pergunta. Porque olha só, qual é o livro, qual é o material que você para ler ou para aprender que não seja para se autoajudar? Você lê alguma coisa para se sabotar? Eu não. Então tudo o que você lê é autoajuda. Tudo é autoajuda, a não ser que você seja um idiota. Vou ler um negocinho aqui para ficar pior. Quero ficar pior. Deixa eu ler um negócio aqui. Peraí, eu quero sofrer, eu quero me sabotar, eu quero foder minha vida. Então eu vou ler esse negócio. Não é. Então peraí, então significa que tudo é uma autoajuda. A gente precisa dessa autoajuda. Quem é que a gente tem que amar antes de todo mundo? Nós mesmos. Se a gente não conseguir se amar, a gente não consegue nem amar a Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós temos que amar a nós mesmos. Quando o avião perde quando o avião perde a pressurização, quem é que a gente tem que pôr a máscara primeiro? Se você tentar ajudar o outro e não se ajudar, você vai morrer. Então, eu me amo. Eu, por exemplo, eu adoro o que eu falo. Eu adoro o que vejo, eu adoro o que eu penso. Eu adoro. A minha autoestima é lá do topo. Cuidado com a arrogância, claro, a gente tem que cuidar. Mas é melhor ter a tendência de você amar, e você se amar e gostar do que faz e gostar de si mesmo, porque se você não gostar de si mesmo, dificilmente você vai conseguir agradar alguém, porque a gente não tem que agradar ninguém. Nós temos que ser o que nós somos. Então, eu não faço nada para agradar alguém. Eu tenho que ser o que sou, inteiro. E se eu sou assim, eu vou atrair algumas pessoas e não atrair outras. Isso faz parte do jogo. Boa. Bom dia, eu sou Ângela Costa. Dessa vez eu disse meu nome primeiro. Sou de Natal. E... né? Nos últimos 2 anos, eu venho estudando mais esse lado do braço da educação. Eu sou médica, geriatra, já faço consultório há 15 anos, e eu escuto sempre, todo dia, muita coisa de sabedoria no meu consultório, certo? Aí, algumas histórias, eu até brinco com os pacientes, que eu sei, olha, essas suas histórias daria hoje um livro. E nunca tinha pensado em escrever até começar formação de mentores mesmo, para preparar o curso que eu estou preparando.
E eu pensei em fazer, não sei se seria estilo crônicas, porque eu dou muita aula sobre gestão do envelhecimento saudável. Geriatra não é para velho doente, tá? É para quem quer envelhecer bem. Então, eu comecei a rascunhar, já no meu computador e às vezes no bloco de notas, quando a ideia vem, o insight vem, se eu poderia escrever alguma coisa de desenvolvimento que poderia ser nessa área, citando o estudo, aquele de Harvard que Igor falou, eu conheço, que trabalha, que é um dos pilares, que é a conexão, que faz um estudo sobre envelhecimento saudável. E eu pensei em fazer alguma coisa nessa linha, mas não chamar envelhecimento, porque as pessoas têm medo disso. Talvez o público-alvo fosse os curiosos sobre isso. E, ao mesmo tempo, eu colocasse as histórias que eu escuto de envelhecimento saudável. Eu tenho um paciente em Natal, o seu Bezerra, que é corredor maratonista. Sabe quantos anos ele tem? 90. Nossa. Quando ele começou a treinar? Depois da aposentadoria. Então, não é só sobre envelhecer e acabou a vida. Eu queria fazer alguma coisa no sentido de que mostrar que hoje, nesse hábito que a gente muda hoje, não importa se eu não fiz nada daqui para trás, né? Eu que agora estou com meus 47 feitos sábado agora, mandei até um direct, uma cartona para ele, porque o aniversário era meu, mas eu mando uma cartona para ele. Enfim, para mostrar que a diferença que ele faz na vida das pessoas Sim. é diária. Sim. Eu sou uma assídua do JJ Podcast, eu escuto o ponto de vista todos os dias, todas as horas. Então, eu pensei o que é que você poderia me direcionar nesse sentido. Porque eu não vejo, por enquanto, outra ideia de escrever mesmo. Eu estou juntando meus insights, colocando tudo e depois, no fim das contas, vou juntar a ideia. Sim. Nós estamos numa era que é muito além da jornada do herói, né? Existe a jornada do herói, é muito além disso, que é a jornada do aprendizado com sentido. As pessoas querem aprender com sentido, mas, ao mesmo tempo, elas também elas precisam ficar ligadas ao que você está falando. E você ter storytelling no livro e contar histórias, porque Jesus já fez isso lá no passado, né? 2000 anos atrás. O contar por histórias, contar coisas e aprender coisas através das histórias é muito significativo. E chama muito a atenção e puxa muito as pessoas. Tanto que as séries de televisão são um sucesso. Por quê? Porque ela vai puxando uma na outra. Você quer saber o que vai acontecer. Então, se você conseguir colocar conteúdo com histórias... Porque, assim, um livro seu, assim, você é médica. Então, o que ele precisa ter? Precisa ter, primeiro, uma parte técnica forte. Ou seja, você tem que saber o que você está falando. Isso. Você tem que estar amparado pela técnica. Você tem que estar amparado pela ciência. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que saber o que você está falando. Você é médico, você sabe o que está falando. Terceiro ponto, você vai contar as histórias do que deu certo, porque daí as pessoas também podem usar essas histórias para aprender, que é o que o Joel faz todos os dias. Quer dizer, se você pegar as histórias, tanto que deu certo que deu errado, é um conhecimento muito, muito mais barato. Você vai investir em estar com o Joel, mas você não vai dar com a cabeça, no muro, você vai ouvir a história de quem deu com a cabeça no muro. Entendeu a diferença? Você vai ouvir através da história dos outros. E isso é muito importante. Só concluindo, eu criei um momento que chama Café com a Geriatra. Eu levo os pacientes para a clínica, eu escolho quem é que eu vou levar para conversar sobre determinado tema. E nesse dia eu fiz um café sobre longevidade saudável, eu só chamei 80 a mais, tá? Todos ídolos, inclusive o seu Bezerra foi lá contar a história dele. Então, desse nome Café com a Geriatra, e esses momentos que eu fiz, surgiu o meu podcast. Me inspiro muito nele, cito muito ele. Então, quem não segue, por favor, Café com a Geriatra no Spotify, tá? Ajudem. Eu produzo café, vou te mandar o café. Isso. Vamos tomar um café. Viu? Vamos tomar um café. Então, surgiu desses momentos, porque eu não me via como escritora até o momento que eu comecei a acompanhá-lo e segui-lo, e como você diz, não está batendo cabeça. Por isso que quando o pessoal falou um clube do livro para quem quer escrever, isso foi uma coisa que começou a nascer em mim. E ter essa vontade de colocar para fora. Então pegou? Pegou como chamado. Hoje? Sim. Não, mas você já está na jornada. Já tá tinha, sim. Mas hoje foi mais uma... Clac. Foi. Tá bom. Muito bem. Eu chamaria de café para não envelhecer. Mas esse não envelhecer, bota o povo para correr.
Eu não acredito. Eu colocaria. Não, o livro, né? O livro. O livro, né? Café para não envelhecer, gostei. Palmas. Gostei. Última pergunta. Vai, Dani. Primeiramente, eu não poderia deixar de agradecer essa oportunidade de te conhecer pessoalmente, Obrigado. estar aqui tão pertinho. Gostaria de deixar claro que eu me modelei em você, então estou aqui hoje porque eu decidi me modelar em você lá atrás. Então te acompanho há muito tempo já. Enfim, sou sua fã de carteirinha. Obrigado. E eu decidi a ler, entrei nesse clube, nesse mundo de leitores, de tanto ouvir você falar. Quem lê se destaca, quem lê está na frente, quem lê prospera. E eu estou na minha 3ª leitura da vida, graças a você. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você, parabéns. E a pergunta que eu queria fazer era em relação ao acesso. Eu sou relativamente nova, não tenho muita experiência corporativa e eu tenho essa dificuldade de acessar mesas, lugares, pessoas melhores do que eu. Bom. Porque você também sempre fala o quanto é importante você estar rodeado de pessoas que são melhores que você para que você possa progredir. Eu progredi me modelando em você virtualmente, mas eu gostaria de trazer isso para o campo real, né, para a vida real, e eu gostaria que você me desse esse direcionamento em relação a acessar, como você fez lá atrás, para acessar pessoas, lugares. Dani, você mora onde? São José dos Campos. O que você faz? Eu sou gestora de tráfego pago. Tá bom. Você está com quantos clientes? Você é empreendedora ou você trabalha numa empresa? Eu sou empreendedora, estou aí criando ainda uma cartela de clientes. Você está criando uma cartela de clientes? Isso. Tá bom. Qual é o teu maior resultado da vida como gestora de tráfego? Ainda estou construindo, eu me formei agora em 2024. Não importa, mas qual é o seu maior resultado da vida? Meu maior resultado é impactar a empresa. Não. Quanto de ROAS? Quanto de ROAS? ROAS. Esse é um termo do tráfego pago. Não tenho ainda para te passar. Então tá. Primeira coisa, você precisa construir um case para acessar. Porque assim, acessar é importante, mas está sendo explicado de maneira incompleta. Acessar um grupo sem ter nada para servir para aquele grupo não serve de nada, entendeu? Exatamente. Nada. Eu ia fazer uma coisa se eu soubesse o teu ROAS. Mas como eu não sei o teu ROAS, eu preciso saber. ROAS é o quanto de retorno de investimento você tem em tráfego pago. Colocou R$100, voltou 800, 8 vezes ROAS. Beleza? Você não tem esse dado, certo? Não. Então, a primeira coisa, você precisa ter um case de tráfego pago. Se alguém te contrata, quantas vezes mais de resultado você traz? Você tem esse número? 3 vezes. 3 vezes mais. Uhum. Você já tem quantos cases de 3 vezes mais? 2. De quem é? São advogados. Tá, os 2 são advogados. Isso. Tá bom. Igor, você está fazendo tráfego pago? Tá. Vocês viram a palestra do Igor? Fica em pé, Igor, por favor. O Igor é meu mentorado, já está comigo há 2 anos. Vocês gostaram da palestra dele? Sim. Aliás, eu combinei com o Igor o seguinte, se vocês gostassem da palestra dele, tem que gostar. Eu permitiria que o Igor desse uma aula bônus no Clube do Livro. Esse gritinho não foi... É uma aula bônus do Clube do Livro, sim ou não, com o Igor? Tá. Vem cá, Igor. Igor, vem cá. Vem cá. Tá. Oi. Sempre, sempre. Vou fazer o seguinte. Eu quero que você converse com o Igor e convença o Igor que você vai fazer o tráfego do Igor de graça durante um mês. Eu não estou pedindo para você fazer o tráfego dele. Eu estou pedindo para você convencer ele que você é uma pessoa que é capaz de fazer com que ele tenha 2, 3 vezes mais.
Fechou? Se o Igor ficar convencido disso, eu vou pedir para a tua aula, que você for der para essa turma aqui, você abre um espaço para contar o resultado da Dani que teve com você na aula para essa galera. Aí o teu case nele vai ser exposto para cá. Aí essa galera vai te ver. Mas para isso, primeiro, você tem que convencer ele. Ele já convenceu vocês. Ele teve que me convencer. Aí tu vai ter que convencer ele. Aí depois que você convencer ele vai ter que estar convencido de me convencer, a eu falar para vocês que ela está... Entendeu? Isso é acesso. Quando a gente pede uma coisa com uma mão, eu peço com uma outra. Você quer uma oportunidade com uma mão? Eu vou exigir de você com uma outra mão resultado. Quero te fazer agora uma pergunta final. É isso que você quer? Porque às vezes as pessoas pedem oportunidade, pede a chuva, mas não suporta a lama. Pede trabalho, aí quando eu falo, atende agora o telefone, não atende. Ah, final de semana, não atende. Porque, cara, eu de normal, mediano, não tenho nada. Zero. Quando foi que eu te coloquei aqui no palco? Quando foi que eu decidi que você ia vir pro palco? Menos de 48 horas. Terça-feira, agora, 14h. E você ia para onde? Você desmarcou o quê? Eu fui dar uma palestra num congresso de psicologia em Florianópolis ontem. Eu ficaria até sexta, mas na hora do convite já troquei passagem, cancelei o hotel. Fui dar a palestra, preparei no caminho a palestra de hoje, quando eu fui para Florianópolis, ensaiei no avião, ensaiei hoje de madrugada e vim aqui. E qual era o acordo? E qual era o acordo que eu fiz contigo? O acordo, você já acabou falando, né? Que se tivesse sido se eu der uma boa palestra, chegou falando, eu te dou 20 minutos no início no Clube do Livro, quinta-feira, se o pessoal gostar, você vai ter uma aula no próprio Clube do Livro. Vocês gostaram? Aí. E tudo isso começou. Hã? Tudo isso começou falando para você que, da mesma forma que ela, né? Agradecendo a direção e falando que eu queria ser palestrante. E você permitiu isso. É um propósito definido aí, hein? Quantos dias... Posso falar? Vou falar de número aqui abertamente, tá? Quanto você já investiu em mim? Quantos R$1.000? Desde 2023... Contando com aquilo que você vai fechar, você vai contratar lá. Lembra que você vai contratar o Talk? Contando com aquele, tá bom. Eu não sei também. Eu tenho uma ideia. Eu realmente não sei, porque ele contratou uma coisa há 2 dias atrás. Entre 400 e 500 mil reais. Bate palma. Eu garanto que o ROAS dele vai ser mais de 10. Vai. Amém. Muito mais. E aí ele chegou há 2 dias atrás e me pediu 5 minutos. Posso falar com você 5 minutos? Pode. E ele falou uma coisa comigo, sentou na minha frente, lá no meu escritório, na minha sala. E eu falei, tá, eu confio em você, eu gosto de você, você sempre honra. E não estou só falando por causa da grana, não. Embora o elogio de adulto é com a carteira, tá? Isso serve para nós aqui, tá? Elogio de adulto é com a carteira. Vocês estão me elogiando porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Eu sou empresário, né, gente? Sou empreendedor. Eu falei, tá bom, Igor, palco. Se a galera gostar, aula. Aí já veio a Dani. Lembrei do Igor aqui. Porque se o Igor tivesse ido embora, eu ia ligar para outra pessoa. Eu tenho 3 mil mentorados. Eu ia pensar, quem está precisando de um tráfego pago agora? Entendeu? Mas ele estava aqui. Eu falei, vem. E aí vocês validaram porque ele está perto. Aí eu falei para ele assim, ó, eu vou dar uma diária do meu espaço de evento para você fazer um evento. E eu vou falar publicamente no palco, se a galera gostar de você, para depois vocês falarem com ele, sei lá como, já sei como, acabei de entender. Porque assim, eu falei, então tá, vou te ajudar, pega uma diária do meu espaço de evento, eu tô dando para você. Uma diária do meu espaço de evento custa 35 mil reais. Aí sabe o que ele falou? Para te honrar, eu vou contratar uma palestra tua no dia. Entendeu? Então eu falei, então beleza, então eu vou falar no palco que quem quiser ir nesse evento,
pode falar com você. Então, se você quiser, gostou do Igor, quer se conectar com ele, gostou da Dani, quer se conectar com ele, cara, encontra a galera aqui fora. Perfeito. Sei lá, na pracinha, não sei onde. Conversem e venham, se vocês estão no momento de fazer networking. Então temos um acordo, tá? Você serve ele durante 30 dias, primeiro você convence ele, se ele der certo, a tua aula tem que ser depois desse resultado, então mais ou menos daqui a uns 30, pode ser, gente? E aí, uma parte da sua aula é a própria aula, desenvolvimento, e depois você fala do resultado dela. Aí, se o resultado for bom, eu vou deixar ele puxar vocês, para vocês dois conversarem, eu só vou ficar assim olhando, Marcial, vou ficar assim, ó. Temos esse acordo? Gente, uma salva de palmas pro Marcial. Obrigado, meu irmão.